primeiro dia de campo do Grupo 5 Estrelas Agropecuária. Uma realização da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. O tema deste encontro, o melhoramento genético e o manejo das pastagens. Patrocínio, Senar Mato Grosso. Eu convido a gerente de melhoramento genético da ABCZ, Leite, em conjunto com André Luiz Lourenço Borges, gerente regional da ABCZ em Mato Grosso, para proferirem a palestra Melhoramento Genético Zebu. Mas é o primeiro dia de campo do leite aqui no estado do Mato Grosso. Eu e a Maressa já tinha trocado algumas ideias na Expo Zebu 2012 e desde lá para cá a gente vem gestando essa ideia. Eles foram os primeiros criadores aqui no estado a fazer o controle leiteiro. Eu queria chamar aqui o André Lourenço, né, que é responsável técnico pelo escritório, em nome da ABCZ, né, o presidente não pôde estar aqui hoje, mas nós estamos o representando, e saiba que a ABCZ ela tem uma grata felicidade no estado. Nós temos aqui entre os 5 maiores escritórios, né, em níveis de registro, e a parte também não só do PMGZ, corte e leite, o Progenética também, a gente trazendo essas inovações. Então, vou passar um pouco a palavrinha para você antes da gente iniciar a palestra. Bom, com grande felicidade que eu venho aqui nesse evento, que é uma parceria do MAPA com a ABCZ, levando informações sobre pastagem e melhoramento genético, hoje falando especificamente do leite. E nós estamos aqui no Mato Grosso desde 88, também tem uma história, e a gente viu, na verdade, sabia, fica para trás, a gente viu o crescimento disso tudo aqui, Mariana. A gente acompanhou de perto, né? E a grande satisfação minha hoje, além de ser um evento magnífico, e também pelo árduo trabalho incansável do seu Getúlio, a gente parabeniza ele com toda a sua equipe, o tanto de zootecnista que está aqui dentro, né? E na verdade, né, Paulo, são eles que vão levar essas informações para frente. Eu acho que temos 2, 3 zootecnistas, o Alexandre Reis está lá e não está nos ouvindo, mas tem mais um monte aqui que vai mexer com a zebuinocultura, vamos dizer assim, porque 80% do rebanho nacional tem sangue zebu, e a gente sabe que o manejo alimentar e o melhoramento genético está na nossa mão. Vou estar falando aqui agora sobre o melhoramento genético do zebu leiteiro, né? Como vem evoluindo, como essa área, né, da zootecnia, como essa área da ciência, ela tem evoluído e contribuído, né, na produção, ou seja, nessa melhoria, né, da produção de alimentos, quer seja carne, quer seja leite, ou através de zebu, ou animal europeu. Então, é com grata satisfação que a gente vai iniciar um pouco esse assunto. Primeiro, né, o que seria o melhoramento genético, né? Como definição, melhoramento genético é promover a mudança na frequência gênica, né, da população futura. Isso não só nas características quantitativas, que é ligadas, né, à produção ou vários conjuntos de genes, mas como também as qualitativas, tá? Então a gente foca mais nas quantitativas. Então a gente sabe que para a produção de leite, ou quer seja para proteína ou para gordura, a gente tem uma infinidade de conjunto de genes, né, dentro do genoma dos bovinos que estão ligados para a expressão
dessa característica. Então, a gente, na verdade, a gente está promovendo, eu acho que essa imagem representa muito, né? Um coelho de orelha em pé, e a gente, com a tecnologia do melhoramento genético, pode fazer baixar essa orelha, né? Imagina isso em aumento de produtividade, né? Então, é isso que nós estamos caminhando com muita responsabilidade, tá? E para não só ficar focado, né, em melhoramento, a gente tem uma evolução do que vem acontecendo, né? Eu trouxe aqui umas imagens da raça zebuína Gir, né? Como que antigamente esses animais eram e hoje, né? Como tem um biotipo funcional. Então, isso daí eu estou falando em 30 anos, tá, de teste de progenie. Nós estamos falando aí desde 1976, que tem início do controle leiteiro, fora os livros antigos dos criadores. Tá? Então, essas ferramentas ligadas que foram promovidas junto com as associações de raça, junto com os produtores, os primeiros importadores, fizeram essa melhoria. Com relação à questão de compreensão, né, gente, da cadeia. Não adianta você fazer melhoramento genético sem ter retorno econômico disto, né? Por isso que hoje, principalmente nas raças europeias, nós já estamos trabalhando com alguns índices econômicos, tá? Às vezes a gente fica focalizado em volume de leite, e o que mais dá dinheiro, por exemplo, é quilo de proteína nesse leite, tá? Então, tem alguns países que já vêm definindo índices econômicos para as características ligadas ao melhoramento genético, ou seja, o quanto de ganho genético que você teve naquela característica vai ter de retorno econômico para o produtor, tá? Então, hoje, a visão, pensando só em volume, ela está um pouco diferente do que a gente está acompanhando no mercado. Então, a gente tem que trazer o zebu leiteiro também para essa realidade. Não só o zebu leiteiro puro, mas também em seus cruzamentos, como o caso da raça girolando, do guzolando, do singer, do sindolando, enfim, são vários cruzamentos hoje que a gente tem das raças europeias com as raças zebuínas, mas não só contando com o melhoramento genético do europeu, né, e sim também do zebu. Eu lembro na faculdade, né, tem uma colega minha aqui de curso de graduação, fiz Católica de Goiás, também tem família aqui no Mato Grosso, em Rondonópolis, e na minha faculdade, por exemplo, eu não vi zebu. Como que eu descobri, como que eu gostei, eu não sei. Mas, assim, enfim, o povo xingava porque eu mal ia na aula, né? Na verdade, eu estava no estágio, no registro genealógico e acompanhando essa evolução do zebu leiteiro aí. Eu lembro que o meu professor de leite falava assim que gir leiteiro não dava leite, que gir leiteiro era bicho de zoológico, né, que não ia dar leite. Então, olha para você ver que como o destino muda, né, como em 5, 6 anos, eu estou aqui falando sobre o gir leiteiro como uma raça produtiva para leite, tá? Então, isso a gente acompanha, a gente tem que ter o conhecimento dessa cadeia. Um exemplo muito importante que eu tenho de Minas Gerais é um laticínio em Sacramento, que ele, na verdade, ele vai atrás, pinça rebanhos que têm zebuínos por conta da qualidade de sólidos que os animais têm, e isso favorece a indústria deles de queijo e também de manteiga. Então, a gente tem que ter o conhecimento da cadeia e o zebu fazendo parte dela. Pode passar. E o leite no Brasil, gente, desde 1990, né, na verdade, quando acabou a regulamentação pelo governo, né, antigamente era o presidente que regulamentava o preço do leite. Quando acabou com essa particularidade, né, a gente teve chance de evoluir, mas nós evoluímos muito pouco, né? Desses anos para cá, nós tivemos um crescimento de rebanho, ou seja, de vacas ordenhadas, mas o volume, ou seja, a produção de leite ainda, segundo a Anualpec, ainda é próximo a 6 quilos de leite por vaca. Então, ainda nós temos um efetivo, um crescimento muito grande perante a média de outros países, como a Europa, como os Estados Unidos, que tem a média acima de 12. Não vê que, às vezes, a gente vê a realidade leiteira desses países achando que vai ser 100% aqui para nós, e na verdade não é, porque nós temos grande extensão de área, então nós precisamos de fazer leite a pasto, nós precisamos do cruzamento, tá? Então é isso que a gente deve focar na melhoria para chegar nesses 12 quilos e aumentar essa porcentagem. E a melhoria vem, pode passar,
em pastagem, né? Não só, igual o dia de campo do Ministério está focalizando nisso. Na verdade, ia ser 3 bases, né? A parte de ambiência, de manejo animal, que ainda é bem deficitária, a pastagem, ou seja, a melhoria. Não adianta nada ter uma extensão territorial igual nós temos e não ter um pasto de qualidade, a pessoa não tem incentivo para fazer adubação, certo? Então, não manejar corretamente os animais nessa pastagem. Então, tem que fazer esse trabalho e o melhoramento também, porque não adianta nada você ter uma vaca de alto valor genético se você não der um ambiente para ela se expressar. Ou você fazer o contrário, ter uma vaca de péssimo valor genético e achar que o ambiente vai se sobressair a mais ou vai mascarar essa genética dela. Pode passar. Então, para isso, tem os programas de melhoramento genético. No leite, nós temos o PMGZ como base, devido ao maior número de informações, ou seja, catalogada em termos de controle leiteiro. No braço, junto com o PMGZ, vem o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro, que conduz o teste de progênie. Vem o Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá Leiteiro, que também conduz o teste de progênie, esse ano se encerrando o Moit também, da raça Guzerá. Então, nós fazemos esse trabalho de base com controle leiteiro. Hoje são mais de 750 produtores cadastrados, tá, que fazem controle leiteiro. Então, o número de matrizes aí são, particularmente, o programa que tem maior número de animais. Pode passar. E ações, né, dentro dos programas de melhoramento e a parte de pastagem, a gente tem que fazer o uso da genética superior, né, e adaptada, e isso o zebuíno se enquadra bem. O Adilson, né, nos projetos, o professor Adilson, junto com a Nova Zelândia, houve, né, superioridade dos animais adaptados, né, do que animais que foram introduzidos, ou seja, animais que estrangeiros não se adaptaram em termos de produção. Então, hoje a gente tem uma genética zebuína adaptada para o nosso sistema que vai fazer essa melhoria. Pode passar. E estima-se que a composição, né, no caso genética, de animais produtores de leite no Brasil seja entre o cruzamento, né, do zebu e do europeu. Mas é igual eu falo, não adianta a gente contar somente com o melhoramento genético das raças europeias. Então, quer seja um meio-sangue, o 3/4, os 5/8, quer seja ou 1/4, onde você esteja transitando ou tendendo para a raça europeia ou zebuína, nós temos que ter compatibilidade, ou seja, o zebu também tem que entrar com a carga genética evolutiva, tá? Ou seja, ele tem que fazer controle leiteiro, você tem que identificar os melhores animais produtores de leite e esses animais ser disseminados. Então, esse basicamente seria o passo. Pode passar. E essa é uma diferença que eu peguei entre a raça holandesa e a raça e a maioria, né, o zebu, o guzerá e o gir, que tem maior número de informações. Então, nós temos mais de 800 anos de seleção no holandês. Já no zebu leiteiro, nós temos aí desde 1960, que foi a maior importação desses animais. Nós temos a média de 2.100 quilos de leite em 305 dias para a raça guzerá. No gir leiteiro, 3.500 quilos de leite em 305 dias. A idade ao primeiro parto é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, porque o fim da reprodução é o início da lactação. Então, você não pode ter lactação sem ter vaca que tenha taxa reprodutiva eficiente, ou seja, que tenha uma idade ao primeiro parto, intervalo entre partos. Então, a gente vem buscando isso. Pode passar. Só que a gente tem que achar dentro dessas deficiências ou dentro dos potenciais um caminho a seguir. Então, hoje, a gente fala que o programa de melhoramento genético ele traz esse foco. O controle leiteiro ele não é somente visado para agregar num documento oficial valor aos animais. Ele é ferramenta não só de manejo, não só de melhoramento genético efetivo dentro da fazenda. Conhecer melhor os animais, destinar esses animais a um norte, ou seja, você tem que ter um rumo para seguir. Somente em 24 horas de trabalho de controle leiteiro, você pode catalogar mais de 40 características, tá? Não é só a produção de leite, tá? São várias outras que eu vou estar falando aqui para vocês. Pode passar.
E tudo isso a gente fala que, igual o exemplo dessa vaca de 80 quilos, né, meio-sangue, aqui do Miller, ou quer seja os animais de torneio, que têm grandes potenciais, vacas com mais de 60 quilos, isso tudo é base, ou seja, quando a gente chegou o ABS ao nosso carro, ou chegou, por exemplo, o airbag, teve que ser testado na Fórmula 1 para chegar na base. Então, na verdade, esses animais são o topo. Ou seja, são esse pedaço que vai fazer chegar na base. Então, é lógico que a gente não vai ver uma realidade de vaca meio-sangue de 80 quilos a pasto, certo? Mas eu queria uma vaca meio-sangue que desse 20 litros a pasto e que essa genética viesse dessa vaca de 80 quilos. Tá? Então, esse seria o trabalho. Pode passar? Só exemplo, só porque a gente tem que ter esse discernimento de mundo de torneio, né? Mundo de pista com a base. Então, fazer aproximar com uma realidade bem próxima. Pode passar. E nunca querer que o zebu, né, seja um europeu. Essa também é uma grande verdade. Por quê? Os animais zebuínos têm o crescimento, têm potencialidade para ser explorados geneticamente, mas nunca vão ser iguais às raças europeias. Tá? Tem suas particularidades. Senão, muito eu vou perder em rusticidade, muito eu posso perder em outras características. Então, a gente tem esse conhecimento e tem que ter esse entendimento. Pode passar. E dentro dessa genética do zebuíno, né, zebuína adaptada melhorada, como é que entraria o controle leiteiro, né? Pode passar. Não só visando altas produções de leite, ou seja, eu estou trabalhando com a alta produção de leite, eu quero trabalhar com gordura, proteína e CCS, eu quero trabalhar com biotipo funcional, tá? Pode passar. Então, não deve ser somente pensado na produção de leite, ou seja, valores absolutos. Pode passar. Isso é o número de animais inscritos por raça desde 1976, quando iniciou o controle leiteiro, até 2013. Então, a raça Gir, ela que mais tem número de animais inscritos, mais de 7 mil animais, né, no ano de 2013. A segunda raça em volume, né, de aferição é a raça Guzerá. E vem, por consequência, o Gir Mocho, o Sindhi, o Guzerá e alguns cruzamentos que são registrados pela BCZ. Isso sem contar o número de controle leiteiro que nós temos hoje, por exemplo, na Girolando também, tá, que vem nessa evolução. Então, se está tendo aferição, está tendo material genético para ser trabalhado através do controle leiteiro. Pode passar. Primeiro, a visão principal seria aferir mesmo as produções de leite das matrizes no período de 24 horas. Só que, neste momento, outras características podem ser coletadas nessas 24 horas. Né? No momento da aferição, a gente, além de fazer a aferição da esgota, primeira, segunda ou terceira ordenha, né? Como a gente tem alguns casos, a gente faz a coleta de amostra de leite, né, quando o produtor ele tem esse acompanhamento. No caso aqui do estado do Mato Grosso, não tem laboratório de qualidade do leite, só em Goiás. Então, você teria que fazer esse transporte ou ter algumas outras ferramentas, alguns outros aparelhos para fazer essa qualidade. E o técnico também, no momento do controle leiteiro, ele faz a avaliação de ubre, ou seja, avaliação de ligamento anterior, posterior, comprimento de tetos. Porque não adianta nada você ter uma vaca muito produtiva, ou seja, em leite, mas que a longevidade dela, devido a essas características morfológicas, seja um pouco baixa. Ou seja, uma vaca que vai durar 2 anos, 3 anos, ou seja, uma vaca top em controle leiteiro, ela tem que entrar na sala de ordenha, ela tem que ter caminhar, ela tem que ter bom aprumo, ela tem que ser mansa, tem que ter bom temperamento, entendeu? Então, ela tem que ter bom ubre, bom conjunto de tetos. Então, tudo isso vai conferindo essa longevidade e esse incremento de características no leite. Né? Então, por isso que eu costumo avaliar, quando você compara o gado de corte com o gado de leite, é um pouco diferente, né? Porque quem cria uma vaca de leite, cria uma vaca de corte facinho, né? Por conta das características que são ligadas e que são exigidas mesmo para a produção de leite.
E dentro do controle leiteiro, né, na verdade, antigamente a gente vê a questão de persistência, né? O que seria persistência do zebu leiteiro? É que a matriz saia do pico com um valor, né, ou seja, o que ela deu no pico de produção seja, ou seja, que ela decaia de uma forma menos acentuada. Então, nos 10 meses de controle leiteiro, ou seja, no período médio de lactação, nós conseguimos, a cada aferição, mês a mês, desenhar a curva de lactação. Então, hoje a gente já vê alguns animais zebuínos que têm essa maior persistência, ou seja, que chegam no pico, mais ou menos 60 dias do zebu, e que esse pico seja um pouco mais prolongado, né? Ou seja, não caia, coisa que antigamente o pessoal já renegava um pouco as raças zebuínas, falando que ele teria menos persistência. E, na verdade, nós temos aqui, como eu vou mostrar algumas matrizes aqui, são vacas que vão mais de 10 meses de lactação, 12 meses, né, 13 meses, 1 ano de lactação, e que tem, além da duração longa, ela tem uma maior persistência desse pico, ou seja, de lactação. Pode passar. Essa imagem eu gosto muito, porque, em geral, o controle leiteiro, o pessoal pensa só na curva de lactação, né? Aí esquece da curva de ingestão e de peso corporal. Então, o que vai acontecer? O pessoal vai querer fazer controle leiteiro de vaca vazia, né? Isso não existe, né? Por quê? Quando você tem um controle leiteiro de vaca vazia, você aumenta o intervalo entre partes, você deixa ela de aferir ela. E, na verdade, o que acontece? A maioria do pessoal tem o conhecimento da curva de produção de leite, mas não tem o conhecimento da ingestão. Então, a gente tem a produção de leite com um pico antes do pico de ingestão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter vaca que pare com score corporal bom e eu tenho que ter alimentação para esses animais numa fase adequada. Por quê? Aí sim, com 60 dias, você pode emprenhar esse animal que não vai ter aquela história, zebu não dá leite prenhe. Tá? Na verdade, nenhuma vaca vai dar leite prenhe se não tiver esse controle, tá? Ou seja, ela tem que manter, ela tem que reproduzir e dar leite. São 3 funções em uma só. Tá? Então, quando você tem os animais que fazem lactação vazia, você só atendeu 2 funções. Então, por não conhecimento da curva de ingestão ou do peso corporal, que essa matriz entrou na lactação, você vai deixar a 3ª função dela, que seria a das mais importantes, para trás. Tá? Então, isso cai por mito em todas as raças zebuínas e todas as raças europeias. Tá? Nenhuma vaca consegue fazer as 3 funções se você não der condição ideal para elas. Tá? Então, isso vai mais a parte de manejo. E o controle leiteiro ajuda aqui. Então, você tem condição de fazer esse acompanhamento. Pode passar. E a produtividade de uma vaca não se define pelo volume de leite em uma lactação, mas sim quantas lactações ela teve na propriedade. Porque hoje o que é caro, gente, é você ter animal de reposição. É caro hoje você cuidar de uma bezerra, você fazer recria dessa bezerra, sendo que ela vai ser um produto da sua fazenda. Tá? Se ela deixa de ser produto e está ali para repor, ela vai te custar caro. Tá? Então, a gente tem que ver que o sistema de produção de leite hoje, o leite, em várias realidades, entra como subproduto. Não entra como produto principal. Por conta de quê? Valorização do leite é muito baixa. Ele só entra quando é o maior produto da fazenda, quando ele tem valorização alta, ou alto valor agregado. Se você não tem isso, você vai ter que ter animal para ofertar. Se você vai ter que ter animal para ofertar, você vai deixar de repor. Se você deixa de repor, a gente tem que ter animais mais longevos, ou seja, vacas que ficam no sistema de produção 4, 5, 6 anos aí, sendo produtivas. Então, menos animais de reposição, menos vacas em período seco, seria isso. E o controle leiteiro é uma fonte de dados, né, não só genéticos e de manejo. Basta você utilizar ele como essa ferramenta. Pode passar. Pode. No controle leiteiro, a esgota ela é feita porque a gente faz a zeragem do animal, mas não entra no somatório e ela pode ser repassada pelo bezerro. Em sistemas de 2 ordenhas, a gente prefere que o intervalo entre as ordenhas seja de 12 em 12 horas, para você ver a taxa de acúmulo entre as ordenhas, né, sendo igualitária. No sistema de 3 ordenhas, que é uma realidade de 5%
do Brasil, tá? Sistema de 3 ordenhas, por quê? Quanto mais você tira, mais você vai ter que injetar. Quanto mais você injeta mão de obra, você injeta alimentação. Se você injeta isso, seu litro de leite sai de R$1, vai para R$6, tá? Para você fazer uma lactação boa. Então, isso, às vezes, não condiz muito com a realidade de todo o sistema de produção de leite, e a gente obriga que seja de 8 em 8 horas. 6 da tarde, 10, por exemplo, 6 da manhã, 2 da tarde, 10 da noite. Então, seriam essas as divisões entre as ordenhas. Pode passar. E a análise qualitativa do leite, que eu gosto de toda palestra e todo o trabalho que a gente vem fazendo com o zebu. A gente fala muito assim, o zebu tem mais gordura no leite e tal, carrega essa bandeira, mas sem medir, tá? Ou seja, são poucos os dados hoje que nós temos no sumário, né, em termos de percentual de gordura, percentual de proteína. CCS, então, célula somática, nem se fala. É uma coisa que foge à realidade. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, valorizar um leite de qualidade. Pode passar. E isso por que acontece? Porque a gente, com toda a extensão territorial, com toda a bacia leiteira, a gente só tem 8 laboratórios de qualidade do leite. E esses 8 laboratórios credenciados atendem somente o leite de tanque de expansão, porque é exigido pelo Ministério. Tá? Então, se toda entidade ou se toda região tivesse criadores que fizesse controle leiteiro e que fizesse análise de qualidade do leite, teria em cada capital, em cada município, um laboratório, porque se pagava. Tá? Então, na verdade, nós temos essa dificuldade. E dentro das análises de leite, a proteína, células somáticas, gordura, CBT já entra mais na parte de higiene e manejo, não entra na parte genética, mas é um gargalo que a gente tem hoje na produção de leite, né? Segundo o último congresso de qualidade do leite, que foi realizado agora em Águas de Lindóia, em CCS a gente consegue atender a instrução normativa que regulamenta, né, 62, que vai regulamentar a qualidade do leite, mas em contagem bacteriana total não. Então, o que acontece? O leite fica sendo meio de cultura. Se ele é meio de cultura, vai para a indústria contaminado, não só a parte de saúde vai ser prejudicada, mas também a parte de rendimento lácteo. Pode passar. Gordura, né, dentro das características da qualidade do leite, é de grande importância. Quanto mais sólidos você tem, ou mais gordura, menos água você vai ter no processo da indústria. Então, você favorece a relação, por exemplo, de queijo mussarela. Né? Na verdade, em vez de você precisar 10 litros de leite para fazer 1 quilo de massa, você vai precisar de 5, de 4. Então, quanto menor essa relação de leite por quilo de massa, mais efetivo vai ser, mais produtivo ou mais favorável vai ser esse leite na indústria. E ela depende não só da alimentação fornecida, estágio de lactação e fatores genéticos. Tá? Então, hoje a gente já encontra catálogos de touros que trazem os melhores animais para essa característica. Já essa é uma tabela só de comparação entre a raça holandesa, Jersey e Pardo suíço, né, que a gente tem alguns dados oficiais, gordura, proteína, e essa relação já. Pode passar. Já para a raça Guzerá e Gileiteiro, né, nos sumários, né, desde 2011 vem trazendo essas informações, e já o Gileiteiro já tem um percentual médio de 4,4. Então, tem aí alguns dados, mas ainda está muito distante do que a gente necessita. Na verdade, teria que ter 3 informações de qualidade no leite em uma lactação para você tentar estimar o potencial genético desses animais. Pode passar. Proteína é um importante também componente, né? Ela pode variar nas suas bases, né? A beta-caseína, de acordo com o agrupamento genético, e possui pouca variação de valor. Né? Então, ela tem essa particularidade. E o fator limitante, além da parte genética, seria a ingestão de energia. Pode passar. E aqui tem um quadro onde fala que aumenta a proteína e onde que você pode diminuir. Né? Então, você diminui com baixo consumo de matéria seca, falta de proteína, excesso de fibra, estresse térmico, enfim. São esses fatores. E no zebu, para a proteína, pode passar.
tem uma particularidade, né, que seria a beta-caseína A2, né? A beta-caseína, ela é dividida de A1 a A13, né? Então, na verdade, os animais zebuínos, né, quando genotipados, são animais que produzem a beta-caseína A2. Então, quando o animal produz essa beta-caseína A2, o leite não traz intolerância para a alimentação humana, tá? O leite A1, ele traz a intolerância, né? Ele traz alguns riscos com relação a diabetes, algumas doenças coronarianas e, enfim, alguma parte de alergia, né? Esse leite que é produzido, ou seja, geneticamente o animal condiciona a produção da A1, ele vira morfina no nosso corpo, tá? Inclusive, vai ter o primeiro laticínio, né, em Caçapava, no interior de São Paulo, que genotipou todos os animais zebuínos, né, são todos genotipados que vão estar na linha de ordem A2, e ele vai entregar esse leite A2, né, tipo A, dentro do mercado de São Paulo. Então, nisso, ele vai triplicar a agregação de valor num leite que poderia ser normal. Tá? Já na Nova Zelândia, isso daí já desde 2003, tá, já vem se estabilizando os leites funcionais. Né, e os leites funcionais vêm através do melhoramento genético. Não só os animais produtores dessa beta-caseína A2, mas como também alguns animais que produzem dentro da gordura, né, do leite, ou seja, animais que tenham potencial para gordura boa, né, os ácidos graxos favoráveis aí para a alimentação humana, já está se começando a fazer esse trabalho de perfil de ácido graxo no leite. Tá? Então, isso tudo vem através do melhoramento genético e vem agregar valor na parte econômica. Pode passar. Contagem de células somáticas, né, é um indicativo da saúde de úbere. Lembrando que nem toda célula somática alta é devida a mamite, tá, aos agentes infecciosos aí. Então, na verdade, a gente tem que analisar bem se realmente tem mastite na fazenda para fazer essa indicação. Na verdade, então, a gente tem as células somáticas para nortear a saúde de úbere. Né? Quanto mais célula somática no leite você tem, maior vai ser a redução de outros componentes e o leite vai perder a qualidade também. Então, é uma característica que a gente está dando peso na raça holandesa, né, no Paraná, desde 2003 também, já há bastante tempo o sumário já vem trazendo o índice, né, no caso genético, para essa característica. Para nós ainda a gente está catalogando para ver essa informação, como é que ela está no zebu, quem dirá alguns trabalhos de perfil de células somáticas. Né? A gente sabe que o zebuíno tem um perfil um pouco mais alto do que os animais taurinos em alguns dados, né? Mas não pode representar a população toda. Pode passar. Os sumários agora a gente vai, no futuro, né, implementar essa tabela. Então, de 0 a 4 seria as médias de CCS de matriz consideradas saudáveis. Né? De 5 a 9 seriam mastite, ou seja, vacas consideradas, né, não sadias, ou seja, que apresentam incidência muito grande, e isso é motivo de descarte na fazenda também. Pode passar. E o biotipo funcional, né, com relação à questão, as características avaliadas no momento do controle leiteiro. Então, comprimento corporal, perímetro torácico, ligamento de úbere anterior, profundidade de úbere, comprimento, diâmetro de tetos, ligamento central, se ele é presente ou ausente. Então, vocês vão ver alguns animais nos tours da fazenda aqui, não só a primeira baia, né, Marissa, tem as matrizes todas em controle leiteiro. Então, vocês vão ver matrizes lactantes que têm esse biotipo funcional hoje, tá? Que é exigido. Né? Às vezes você pega uma matriz que tem um comprimento de teto muito grande, você coloca um conjunto de ordenhadeira, você vai ver que aquilo ali, dentro de meses, você vai ter que descartar aquela matriz. Tá? Por quê? Porque o conjunto tem um certo tipo de pressão e vai deixar sempre o esfíncter aberto, então a matriz vai ser sempre incidente de mastite, sempre vai ficar com esse teto prejudicado, até levando à perca, né, da produtividade. Então, a gente faz essa avaliação também. Dentro do sumário, hoje, do gir leiteiro, do guzerá leiteiro e do teste de progênie, já tem as avaliações genéticas para esses tipos de características. Então, hoje o criador já consegue falar, ó, eu quero um agir mais alto.
Não, eu quero um agir mais baixo, eu quero um touro gir que melhore o ligamento anterior da minha matriz. Então, isso são números hoje já genéticos que o criador já consegue trabalhar. Não são todas, porque são 22 características, tá? Então, dentre elas, como a gente está com um processo de coleta bem recente, ou seja, em torno de 4, 5 anos só, então, em termos de volume, né, porque, na verdade, essa mensuração começou com o Luiz Ronaldo em 1996, na Embrapa. Então, hoje, a gente já veio evoluindo muita coisa para essas avaliações, coleta de dados. Pode passar. E tudo isso que eu falei, todo o mecanismo do controle leiteiro, qual que é o fundamento dele, né? Não só dar informação momentânea para o criador, mas como também no futuro entregar as avaliações genéticas, né? E as avaliações genéticas em gado de leite são representadas em PTA. Então, habilidade mais provável de produção, que é a mesma coisa do que DEP no gado de corte, né? Então, e por que elas são tão valorizadas? Porque com a dose de sêmen do touro líder do sumário custa R$2.000. Por que eu tenho que fazer um afívio de um touro desse? Etc, etc, etc. Então, assim, com um sêmen desse, né, na verdade. Então, o PTA hoje são valorizados porque mostram numericamente quem são os melhores animais. Tá? Então, eu tenho uma infinidade no sumário da BCZ, são mais de 15 mil lactações. Então, são 15 mil lactações válidas. Então, quantos pais, né, estão ali dessas matrizes, né? Então, a gente tem condição de saber quem é o melhor animal. Elas ajudam no processo de seleção, ou seja, se eu tenho um touro hoje na fazenda para fazer o repasse da minha vacada leiteira, e ele é filho ou neto de um touro bem colocado dentro do sumário, eu vou saber que eu estou trazendo informação de boa qualidade para essa fazenda. E elas valorizam, sim, comercialmente, os melhores animais. Pode passar. Então, Predict Transmit Ability, ou diferença esperada na progênie, ela é metade do valor genético. Vocês vão ver que hoje em leite também o pessoal fala bastante no valor genético, só que o valor genético é toda a carga que o animal tem. Só que o animal não passa 100% do material genético, a não ser que ele seja clonado, né? Então, como nós não estamos falando em clonagem, estamos falando em reprodução, nós estamos passando metade do valor genético. Então, metade do valor genético seria o PTA. E são os valores numéricos que vamos classificar e separar os animais. E um exemplo com relação, se você pegar a interpretação de um sumário, né? Então, a gente pega lá, se a base genética é 0, então cada sumário, tanto da BCZ, quanto da BCGIL, quanto do Guzerá, eles têm uma base genética. Então, o que seria a base genética? Por exemplo, no teste de progênie, as primeiras filhas, né, as filhas dos touros da primeira bateria, no caso da BCZ, a base genética seria os animais sem informação conhecida, então seria um norte, né? Então, ali seria a mediana. Né, touros com PTAs positivos e negativos. Então, se eu tenho um touro A, que é mais 300 quilos de leite, em comparação com o touro B, que é 100 quilos de leite, pode passar. Eu estaria falando para vocês que a diferença entre as filhas do touro A e as filhas do touro B é de 200 quilos de leite a mais, sendo que todos os fatores seriam idênticos. Quais seriam os fatores idênticos? Aí a gente estaria falando de grupo de contemporâneo, tá? Então, pode passar. Quais seriam? Pode passar. Os grupos de contemporâneos são estação de parto, ano de parto, tá? Ou seja, você dividir os animais, comparar o que seria comparável. E dentro do controle leiteiro, ele seria o nosso P, tá? Ou seja, é a medida observada, é o que eu estou catalogando. O ambiental seriam as informações que vêm com ele. E se eu resolver essa equação, eu vou ter a parte genética em cima disso daí. Tá? Pode passar. E dentro da produção de leite, as condições climáticas, sanidade, manejo, alimentação, o genótipo são todas embutidas. Outras, não só na medida observada dentro do controle leiteiro, mas como também no ambiente, e algumas como erro aí. Porque você não tem condição de fazer essa interação. Pode passar. Então, se a gente desdobrar aquele fenótipo, é igual genótipo mais ambiente, eu ainda tenho essa interação desse genótipo com esse ambiente. Pode passar.
E a parte genética, o que eu queria saber? O valor genético do animal, ou seja, a parte aditiva, que passa de uma geração para outra. Então, se eu pensar num exemplo que eu gosto de dar, é do livro do Jonas, né? Se a gente for pensar na parte aditiva, eu teria um muro de tijolos. Então, quanto mais tijolos tiver esse número, esse muro, né, e na verdade esse muro for representado para a próxima geração com a mesma quantidade, aí você estaria tendo ganho genético, ou seja, a parte aditiva está passando de uma geração para outra. Mais tijolos na população base estão indo para a população futura. Então, isso é o que importa. Então, a gente sabe que tem um valor genético, mas algumas combinações gênicas que aí só a genômica vai poder explicar com relação à questão de epistasia, dominância, as interações que se tem aí na parte genética. Pode passar? E esse valor genético é o que está representado dentro hoje do sumário, né? É o que a gente vai querer que seja expresso na próxima geração. Pode passar? Pode? Pode. Já falei. As produções, o desempenho e o grupo de contemporâneo que o pessoal, às vezes, no controle leiteiro tem uma certa dúvida, né? Pode passar. E eu vou explicar aqui para vocês. Então, minimizar os efeitos de ambiente seria trabalhar com o grupo de contemporâneos. Ou seja, se você faz bustinho numa vaca, você tem que fazer em todas. Se você dá mais alimento para uma, você tem que dar mais alimento para todas, tá? Então, evitar tratamento preferencial. Tá? Então, seria isso. Então, uniformidade de ambiente, uma mensuração acurada, ou seja, cuidado com os dados no momento do controle leiteiro, quando eles são catalogados. Às vezes, um 8 vira 9, um 9 vira 10. Isso, na hora de trabalhar, é um pouco complicado. Alguns ajustes matemáticos a gente faz para a idade da vaca ao parto, algumas correções com relação à duração da lactação, tá? Porque não são todas as lactações que chegam até 305 dias. Então, tem que fazer correção. Se passa, eu tenho que corrigir para 305. Se falta, eu tenho que chegar aos 305 dias para gerar essas informações. E isso está dentro dos grupos de contemporâneos. E alguns fatores de exemplos predizíveis dentro do grupo de contemporâneo. Pode passar. Produção de leite, gordura, proteína, né? Alguns efeitos de ambiente, como eu falei, a duração da lactação, a idade da vaca ao parto, que entra muito o ajuste à idade adulta, número de ordenhas. Uma vaca de 2 ordenhas não pode ser comparada com uma vaca de 3 ordenhas, e uma vaca de 1 ordenha nunca pode existir num sistema de avaliação. Tá? Resumindo, seria isso. Porque uma ordenha você vai subestimar esse animal. Tá? Pode passar. A duração de lactação, ou seja, a produção de leite aumentando, né, à medida que essa duração de lactação vai se dando continuidade, então seria um fator predizível que faz correção. Isso não interfere na média da duração de lactação da raça, e sim no modelo mesmo, somente para comparar os animais de forma correta, padronizada. Pode passar. A idade da vaca ao parto, eu gosto muito dessa imagem, né? Às vezes o pessoal via uma lactação ajustada muito alta e não entendia o porquê, né? Na verdade, uma vaca de 2 anos com uma vaca de 18 anos, ela tem, né, fisiologicamente, diferenças de produção. Então, o que eu faço com uma vaca com idade de 10 anos, que está no pleno potencial produtivo? Eu consigo fazer um ajuste e colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, um ajuste à idade adulta, que vocês viam em alguns relatórios de lactação, seria isso. E não é necessidade, por isso que a BCZ, desde novembro, tirou, né, de 2013, já não vai essa informação no relatório de lactação, e isso só vai para avaliação genética. Pode passar. Número de ordenhas é um fator que a gente cataloga já no primeiro momento. Uma ordenha tem 20% a 30% menor, né, produção do que em 2 ordenhas, então por isso a gente subestima os animais. Ah, Mariana, mas eu não tenho condição de fazer controle leiteiro de 2 ordenhas todo mês, porque eu tenho problema de manejo, eu tenho que dar leite para o bezerro, etc, etc. Então, 15 dias antes do técnico ir na fazenda, o criador adapta o manejo dele. Então, ou seja, 15 dias antes do técnico vir, ele passa essa vaca ou de 1 para 2 ordenhas ou de 2 para 3. Tá? Ou seja, para fazer esse trabalho quando ele quer seguir essa linha. Pode passar.
Isso é um incremento, né, com as 3 ordenhas. Então, em produção de 2 ordenhas de média de 15 quilos, com 3 ordenhas a gente vai ter um aumento percentual de 7%. Já em vacas mais produtivas, esse aumento percentual é crescente. Então, em vacas acima de 30 quilos, compensa trabalhar com 3 ordenhas. Tá? Então, tem esse trabalho. Pode passar? O bustim, ou lactotropina, né, somatropina bovina, aí, proporciona um aumento na produção de leite, né, até 7%. Então o pessoal fica assim, mas a vaca está com alto desafio hormonal, ela está com bustim, tal. Só que não adianta nada ela estar com esse desafio hormonal se ela não tem glândula mamária, ou seja, não tem tecido mamário para produzir esse leite. Tá? Então, é um fator limitante, auxilia, mas ele é limitante, sim, pela genética. E a aplicação desse tipo, né, de medicamento vai variar de acordo com a alimentação, fase de lactação, score corporal, tipo e dosagem do hormônio. Então, tem que ser bem direcionado os animais que vão receber esse tipo de hormônio. Pode passar. Um exemplo, né, de grupos contemporâneos para a produção de leite, pode passar, seriam rebanho e fazenda, mesmo rebanho, mesmo fazenda, no caso como é aqui. Ano de parição, ou seja, todo ano a gente tem ano de parição das matrizes de controle leiteiro. Então, hoje a gente já está entregando a média e tendência de cada fazenda. Então, a gente tem a média da raça e a tendência da raça ano a ano, quando comparado com a propriedade. Estação ou mês de parto, né, a gente divide em águas e secas a estação ou mês de parto, por isso que é importante a informação correta aqui, junto com o registro genealógico. Tá? Um programa de melhoramento ele não tem efetividade se não tiver um controle de genealogia correto. Tá? A pessoa às vezes fica assim, mas um programa ligado de corte é fato isso, principalmente no Nelore, né? Todo mundo porque um programa é assim, um programa é assado, e, na verdade, o maior gargalo de todo o programa é erro de genealogia. Tá? Então, a raça GIR passou por alguns processos, foi feita algumas correções, no caso, né, do radar, no caso também de outros touros, descendentes dele, para corrigir isso daí. Sem informação de genealogia, sem escrituração zootécnica de parto correto, não tem controle leiteiro. Pode passar. E o grupo de manejo, manejar da mesma forma. Tá? Se você, às vezes, quer fazer um manejo desafiador para as matrizes, para a produção de leite, então, em vez de desafiar um animal, porque ela é filha do touro tal ou da vaca tal, desafia 5. Você entendeu? Então, aumenta o número de animais que sejam desafiados nesse grupo. Você pode ter 10 grupos de manejo dentro da mesma fazenda, desde que essas informações sejam mandadas de forma correta. Pode passar? Pode. Fatores, né, que os grupos de contemporâneos vão afetar. Às vezes o pessoal fica assim, Mariana, mas eu tenho uma vaca só, uma vaca vai entrar na avaliação genética? Não. Não fica triste por não ouvir, por escutar isso. Né? O criador, mas eu investi R$10.000 na minha vaca e ela só tem uma vaca, uma andorinha, só não faz verão. Tá? Então, ou seja, tem que ter um número de informações. Só tem uma filha de um touro no Brasil todo fazendo controle leiteiro. É 0. Não existe, não tem condição de fazer. Você tem o dado fenotípico que você vai entregar, mas não tem o dado genético. Para avaliação genética já não serve. Tá? Número de animais em cada grupo, então no mínimo 5 animais seriam basicamente homogeneidade de ambiente, que seriam esses grupos informados de forma correta. Controle leiteiro seletivo, ENECAS, tá? É o que acontece hoje na maioria das fazendas. E a conexão entre esses grupos seria um touro âncora, ou seja, um touro referência que tenha filhas em vários rebanhos. Tá? Então, de 750 criadores, se a gente for pegar o touro líder do sumário, ele tem mais de 1.900 filhas. Tá? Então, assim, você tem que ter essa conexão até de genealogia entre os grupos e os tratamentos preferenciais, evitar ao máximo. Pode passar. Com apenas o animal, igual eu falei, não contribui para a avaliação genética, você dá o dado, dá o relatório individual de lactação, mas para a avaliação genética não contribui, como a filha de um touro só também não contribui. Por isso a importância do teste de progênie, gente. Teste de progênie hoje no Brasil é caro.
É mais de R$40 mil colocar um touro em teste de progênie, e fora a parte burocrática, né? Em torno de esse touro estar numa central, fazer a prestação de serviço de coleta, ele ter o material genético, ou seja, ter DNA, esse sêmen ser distribuído. São exatamente 10 ventres para ter uma lactação aferida. Então, são 10 vacas para ter um descendente, uma fêmea ferida. Então, isso é muito caro e precisa de muito rebanho colaborador. Tá? E qual que é a vantagem? Você receber a custo zero uma dose de sêmen de um touro provado. Porque vocês vão ver um exemplo de um produto que vão passar aqui, que é mãe, né, no caso, de um touro que está no teste de progênie, e vocês vão ver que o resultado dele vai ser 2017, e ele entrou no teste de progênie em 2011. Então, são 6 anos para ter essa evolução, tá? Isso, Mariana, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no holandês, 3 anos, 2 anos, né? É lógico, lá eles têm genômica para isso. E genômica hoje é caro, tá? Para implantar esse processo de melhoramento genético com a parte genômica no leite, ainda nós estamos caminhando na parte do zebu. Tá? Então, e outra coisa que acontece lá e não acontece aqui, 90% dos animais registrados da raça holandesa, 90% são controlados. Tá? 90% das fêmeas que registram lá, 90% tem informação de controle leiteiro. Então, a gente tem que ver que a distância entre os mundos está nessa questão, nessa ausência de controle leiteiro. Então, aqui, pode voltar um pouquinho, só para mostrar. Então, quanto maior é o seu erro, menor sua acurácia. Então, um touro, uma escolha de um animal, se define muito mais pela acurácia do que pelo valor de PTA dele agregado. Principalmente na raça, por exemplo, holandesa. Não sei quantas libras de leite, mas qual é a acurácia desse touro? Tá? Então, sempre observar a acurácia. Pode passar. Ambientes heterogêneos. Pode passar a evitar um pasto muito bom e outra vacada, por exemplo, na paiada. Né? Então, isso não tem condição de comparar esses mundos. Um está expressando e o outro não. Pode passar. Mês ou estação de parto, então sincronizar os animais. Pode passar. E o controle leiteiro seletivo que é o melhor exemplo. Né? Às vezes o criador pega ali a vaca 10 até a 21, distribuído os touros, né, pai dessas matrizes, variado, o grupo de contemporâneo 1 e 2. Então, tem uma média desses animais na produção aos 305 dias. Se eu começo a separar a bonitinha, a mais famosinha, ou a filha do touro tal, ou mais não sei o quê, você começa a sair de uma média de 2.204 quilos de leite, que seria todo mundo fazendo controle leiteiro, vou subir minha média, o que era positivo pode ser negativo. Mariana, isso acontece na avaliação genética. Touro que já era 4º lugar foi para 40º, 50º, por conta de controle leiteiro seletivo, mas, na verdade, foi um problema de manejo de um touro âncora que acabou colocando ele lá embaixo. Tá? Então, a gente tem esse trabalho. Pode passar para a próxima. E conectável, ou seja, conectabilidade. Então, não adianta ter animais isolados geneticamente. Né? Na raça Gir, a gente já consegue hoje estar com endogamia próxima de 6%. No Guzerá, isso já está bastante reduzido. Não, cada vez mais a gente quer que faça mais controle leiteiro, identifique novas linhagens e que essas linhagens sejam incorporadas na população e que essa endogamia reduza e que a variabilidade genética aumente. Tá? Então, é isso que a gente vem tentando e o controle leiteiro faz isso muito bem. Pode passar. Aqui é um exemplo, né, de conectáveis, grupos de contemporâneos com os touros. Né? Então, o touro A é conectável no grupo 1, A e B. O touro B já é conectável no grupo 1 e no grupo 2. Pode passar. Então, a cada vez você tem grupos conectáveis. Só um touro F que só está no 5. Então, ele já não tem serventia para nós de forma alguma dentro da avaliação genética. Pode passar. Então, o que fazer, né, para corrigir isso? Ter grupo de contemporâneo definido, conter maior número de animais dentro de controle leiteiro, pode passar. Estação de parto, formação de grupos de manejo correto. Você pode ter 10 grupos de manejo dentro da fazenda, mas que sejam corretos. Né? Então, condições menos heterogêneas possíveis. Pode passar.
progênies mais de um touro, então procurar ter muitos filhos, né, várias filhas de touros diferentes ou do mesmo touro. Evitar o tratamento preferencial, quando tiver, a gente tem que sempre anotar. Pode passar. Controlar novilhas, né? O pessoal às vezes fica meio receoso. Isso não só no zebu, mas como também nas raças europeias. Não vou controlar a novilha porque a novilha produz pouco, né? E o pessoal esquece que a novilha é só a chance de você reduzir seu intervalo de geração. Ou seja, em vez de você ter uma seleção nos seus animais de forma adulta, você pode já, nas novilhas, já separar quem vai ficar na fazenda e quem vai gerar uma lactação na idade adulta com maior potencial. Tá? Então, isso é um erro gravíssimo. Conectados também, não ter controle leiteiro seletivo, comunicar qualquer mudança de manejo. Pode passar. Isso são os dados da produção, né, do valor genético da raça Gir. Então, desde 1960 até 2008 e 2013, mantém esse mesmo comportamento. A lactação aos 305 dias e o valor genético para a produção de leite caminham juntos. Tá? Então, o leite estava dentro do zebu, bastou só a gente identificar e esses dados serem trabalhados da forma que está sendo hoje aqui. Pode passar. Esse é um relatório individual de lactação, né, da ABCZ. A ABCZ, junto com a ABC, é a única no Brasil que pode emitir esse tipo de relatório. Tá? Então, isso já agrega valor para o animal, né, para a venda, comercialização, mas como também esses dados todinhos são revertidos para avaliação genética. Então, a gente tem a matriz, a produção real, né, e hoje a gente já não trabalha com ajuste à idade adulta, então eu vou pegar todas as lactações que essa matriz teve e dividir pela idade dela em dias, né, os dias de vida. Então, essa vaca aqui produziu mais de 4,90 quilos de leite desde o momento que ela nasceu. Então, seria esse índice de vida produtiva. A data do parto, quando encerrou, é um momento importante, a correta informação da causa de secagem. A idade ao primeiro parto, 2 anos, 9 meses, 13 dias. A árvore genealógica desses animais, todo o controle leiteiro mostrado e a curva de produção. Então, aqui nos 59 dias até 92, vocês verem que essa matriz teve o pico dela, né? E depois foi decaindo de uma forma não tão acentuada. Então, é isso que a gente oferece através do controle leiteiro. Pode passar. Esse é o sumário, né, de touros na ABCZ. Desde 2010, que eu fui transferida para a sede, a gente saiu de mais de 80 touros para 325 touros. Tá? Então, a gente veio trabalhando no banco de dados, fazendo as correções, junto com o pessoal da Unesp, que é a Lúcia Galvão, junto com a Lenira, que são as geneticistas responsáveis. Né? Esse é o sumário 2014. Eu trouxe alguns para disponibilizarem aqui para vocês, da raça Gir, Gir Mocha. Pode passar. Que tem todas aquelas características que eu informei para vocês. Esse daqui é o Programa Nacional de Melhoramento, né, do Guzerá Leiteiro. Ele é um pouco uma teteinha, né, do nosso trabalho, porque além do Moit ter favorecido muito a raça Guzerá, ele conseguiu avançar geneticamente mais de 20% do que o teste de progênie. E isso reduzindo também a endogamia. Então, foi um trabalho bastante árduo aí da professora Vânia, que se encerrou esse ano, o núcleo Moit, então agora só conduz através do teste de progênie e do controle leiteiro. E, infelizmente, essa situação, mas é um programa bacana e ali é o corte e o leite. Tá? É a única raça no Brasil que entrega o sumário duplo provado. Tá? Ou seja, todos os touros avaliados no leite têm avaliação no corte também. São mais de 400 touros aí disponibilizados. Pode passar. E agora eu vou fazer a apresentação aqui, e eu queria que vocês me acompanhassem ali no fundo, porque os animais aqui, por conta de estrutura, não têm condição de chegar mais perto. Vou mostrar para vocês alguns animais do seu Getúlio, que são participantes do controle leiteiro, né, do PMGZ Leite, né, desse trabalho árduo que vem. O primeiro animal a ser mostrado é a Lifa, né, GV5. Ela é radar na Imperatriz do Mutum. Ela teve a idade ao primeiro parto de 31 meses, então a gente buscando essa precocidade na avaliação, quanto mais nova você ter a parte reprodutiva acertada, mais avaliações você ter desse animal. Ela tem o controle leiteiro na primeira ferição, né, na primeira cria, isso o valor real aos 365 dias, mais de 5.957 quilos de leite.
Então, isso representa uma média de mais de 16 quilos dia, tá? Isso é muito importante da gente estar destacando aqui dentro dos animais que participam do controle leiteiro. Então, essas informações são as que vão agregar valor nesse animal e vai condicionar ou direcionar para o produtor se esse animal ficaria ou não no rebanho, se ele mereceria, né, a disseminação desse material genético. Agora, Maressa, quem está aí é a Nashira, isso mesmo. Ela é jaguar Té do Cavião, que é um touro que é já há muitos anos provado, né, dentro do sumário da BCZ, Unesp, mais também da BCGil, na Águia da Silvânia. A idade ao primeiro parto dela é de 33 meses. O controle leiteiro dela, em 238 dias apenas de lactação, ela acumulou mais de 5.654 quilos de leite. Então, com a média bastante elevada de 23,7 quilos dia, né, durante essa lactação. Então, mostra o potencial produtivo desses animais. Pode levar o animal. A próxima é a Garnet Star Five. Garnet, perdão, né? Eu sempre falo. Sansão, que é líder, né, do sumário da ABCZ esse ano, com PTA bastante elevado. Na prateada da Cal, que é o maior valor genético, né, da Calciolândia. A idade ao primeiro parto desse animal foi mais de 34,8 meses, né? Um controle leiteiro de 4.727 quilos de leite em 294 dias, a média de 16 quilos dia, e a mãe dela, né? A gente vê essa relação da produção de leite, não só vinda, né, através da mãe do touro, né, mas também da mãe dessa matriz, que tem mais de 10 mil quilos de leite em 365 dias. Tá? Então, também tem um grande destaque dentro aqui da fazenda. Pode passar para o próximo. Zaurac FIV, né, GV5. Então, ela é jaguar também, na Tatiana FIV dos Poções. A idade também, ao primeiro parto, bastante precoce, com 33 meses. Um controle leiteiro considerável, mais de 7 mil quilos na primeira aferição. 7.433, com a média de 21,23 quilos de leite nesses 350 dias. Então, é bastante leite aí para nós, né? Melhorar cada vez mais essa média de 5 quilos de leite vaca dia. O material genético está aí, basta trabalhar. Pode passar o próximo animal. CEAP Constelação, né? FIV, que é Sansão na Dengosa. Seu Getúlio é dengoso com a dengosa. Que é engraçado, né? A dengosa é uma matriz que ela tem destaque, né, nacional e também dentro do rebanho do Léo Machado. A idade ao primeiro parto dela é de 33 meses, né? O controle leiteiro dela, em 301 dias de lactação, foi mais de 6 mil quilos de leite, com a média também alta de 20 quilos, né, dia. E a mãe dessa matriz, né, dengosa, maior lactação, 9.298 quilos de leite em 365 dias. É muito leite também. Pode passar, pode levar o próximo animal. Agora, acabando as 5 estrelas, né, da CEAP, aqui, né, da seleção do seu Getúlio, né, a gente vai falar também de 2 animais que destacam dentro da fazenda, que foram genética assim, introduzida, né, que é a RMVV2, a América. Ela é benfeitor, que também é um touro que é bem avaliado na capixaba. Idade ao primeiro parto inferior a 40 meses. O controle leiteiro com mais de 9 mil quilos de leite, em apenas 344 quilos de leite, a maior produção dela, uma média de 27 quilos de leite também. Então, é uma fêmea que tem bastante descendente, né, Marissa? Só que está sendo trabalhado na outra fazenda, já foi bastante utilizada em FIV. Então, com vários touros, né, para agregar esse valor genético dela, com touros provados, né? Fazer FIV de uma matriz que tem um alto potencial dela é só com touros realmente provados, com bastante consistência e acurácia alta. Pode levar o animal. E agora a Pindara, né? A Pindara que a gente vai trazer não só ela, mas como também alguns descendentes dela. O touro que eu estava falando para vocês, que é participante do teste de progênie.
Tá, a Pindara ela é Everest na nefrita, que também é uma vaca de destaque no giro leiteiro, com a idade a primeiro parto de 31 meses. A maior produção dela foi 9.000 quilos de leite, então com a média de 24 quilos litros dia, né? O Aquiles, que é o touro, filho dela, tá, que está participando do teste de progênie, foi bem selecionado, né? O teste de progênie, todos os touros que são selecionados, além da parte do rebanho da fazenda, ou seja, ser filho de 10% dos melhores animais, né, nacional, né, ele também tem a parte visual, com a parte de libido, que é feita junto com a BCGIL e a FASU, né, que faz o pré-teste desses touros, e a prova dele vai estar entregando em 2017. Tá? Então, é um bom investimento para os produtores receber um sêmen de um touro com alto valor genético, de graça, tendo somente a responsabilidade de gerar informação para nós aí. E essas são as outras descendentes, filhas da Pindara, que tem um grande mérito aqui dentro do rebanho do Getúlio Vilela. Então, seria isso a minha parte de melhoramento genético com vocês, mostrar os animais, mostrar um pouco do nosso trabalho, agradecer a paciência aí de escutar, né, a gente por tanto tempo, mais de 1 hora aí. Então, a gente vai dando continuidade aqui ao Dia de Campo. Quem quiser, a dúvida, também tem meu e-mail aqui na tela, pode mandar ou ligar lá na sede em Uberaba, atrás do PMGZ Leite, a gente está lá à disposição para vocês, e aqui também com o seu Getúlio. Obrigada. Mariana, eu quero te agradecer a brilhante exposição que você nos deu e ensinou, que a gente sempre está aprendendo, e a pessoa aprende com quem sabe. E você nos deu uma aula autêntica, muito bonita. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom dia a todos. Seu Getúlio Vilela, muito bom dia, um grande entusiasta aqui da cadeia leiteira no estado de Mato Grosso. É com muita satisfação que o Senar vem em parceria com o seu Getúlio na realização desse grande dia de campo, entre outras atividades que o Senar já tem em parceria com o seu Getúlio Vilela. O Senar é uma instituição do sistema FAMATO. O sistema FAMATO envolve, além do Senar, outras instituições. Nós temos os sindicatos rurais. Gostaria de registrar a presença do Vicente Falcão, que é diretor do Sindicato Rural de Cuiabá, que está presente conosco, e dizer que são os sindicatos rurais os nossos grandes parceiros nos municípios onde a gente realiza todas as nossas ações, nossas atividades. Também faz parte do nosso sistema o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola. O IMEA, inclusive, no ano de 2011, realizou um diagnóstico da cadeia produtiva leiteira. Apresentamos esse diagnóstico aos produtores, a toda a sociedade mato-grossense, inclusive está à disposição dos senhores. Vocês podem procurar lá na FAMATO, no IMEA, buscar essas informações no site do IMEA, que tem todas as informações a respeito desse diagnóstico. E, na ocasião, seu Getúlio, a cadeia produtiva do leite no estado, nós ocupávamos a 10ª colocação no ranking nacional de produção leiteira. Eu acredito muito que com esse investimento, com todo esse trabalho que tem sido desenvolvido de lá de 2011 para cá, nós já avançamos nesse ranking, com certeza nós chegaremos, como o senhor Getúlio falou, com muita facilidade, a sermos o primeiro no ranking da produção leiteira no Brasil, assim como já somos primeiros em outras cadeias produtivas. O Senar ele tem como missão realizar a educação profissional rural, e promover ações sociais a toda a sociedade rural do estado de Mato Grosso. Então, o foco do Senar é formação, é qualificação. Nós tivemos na palestra anterior, a fala, basicamente, nós estávamos falando sobre qualidade na produção, a qualificação na produção. E o Senar, justamente, nós levamos essa qualificação ao produtor rural, aos trabalhadores rurais. Nós queremos ser, então, a referência em educação profissional e ter excelência nas nossas ações sociais. Essa é a nossa visão, para que nós tenhamos realmente um sistema produtivo sustentável no estado do Mato Grosso. Então, o Senar tem trabalhado e desenvolvido essas ações para que nós possamos chegar, com certeza, a sermos os primeiros
em todas as cadeias produtivas que nós temos no Estado. Né? Hoje nós trabalhamos, nós fizemos um trabalho no ano 2012, onde nós fizemos o levantamento de todas as cadeias produtivas de relevância econômica no Estado de Mato Grosso e montamos o nosso portfólio em cima dessas cadeias produtivas. E uma das cadeias produtivas que nós temos prioridade é a cadeia produtiva do leite, porque nós sabemos o potencial que o Estado de Mato Grosso tem em relação ao crescimento da bacia leiteira no Estado. Os valores do Senar, transparência, ética, né, como para que a gente possa alcançar a missão e atender realmente aquilo que nós pretendemos atender com nossos trabalhos aqui no Estado do Mato Grosso. Pode passar. Então, onde que vocês podem encontrar o Senar? O Senar é uma instituição nacional, né, uma instituição que está em todos os estados do Distrito Federal, mas tem uma superintendência regional em cada estado. Né, a superintendência do Senar, hoje no Mato Grosso, ela está dividida em 9 regionais, né, onde nós estamos atingindo aí 100% do estado do Mato Grosso. Né, nós atendemos os 141 municípios do estado do Mato Grosso com a formação profissional, com as capacitações através dos treinamentos, dos cursos, palestras, participação em feiras agropecuárias, em eventos como este aqui, para que a gente possa estar levando informações tecnológicas e levando capacitação profissional, né, às pessoas, aos produtores, aos trabalhadores. Então, nós temos 9 escritórios de supervisão, está dividido nas diversas regiões do estado do Mato Grosso. Nós fizemos uma divisão por caracterização econômica, por logística, então de forma que a gente consiga atender o estado como um todo. Né? Aqui nós estamos na região de Cuiabá, no qual, né, nós coordenamos esse trabalho aqui na região de Cuiabá, onde nós temos 14 municípios envolvidos, né, e desenvolvemos essas atividades, levando a capacitação, levando, né, a informação ao produtor lá onde ele está. Né? É lá na propriedade rural, é lá na comunidade rural que o Senar desenvolve o seu trabalho, que o Senar atinge e atende os produtores rurais. Né? Então, aqui na 5 Estrelas, por exemplo, que é um parceiro já do Senar de longas datas, o seu Getúlio já é um parceiro nosso, nós já realizamos diversos treinamentos, já capacitamos tanto os colaboradores do seu Getúlio, já realizamos aqui capacitação continuada para os nossos instrutores. Né? Foi o primeiro treinamento que nós tivemos aqui de doma racional de bovinos, né, para capacitar os nossos colaboradores e logo depois os colaboradores do seu Getúlio, nossos instrutores. Então, nós temos essas parcerias para que nós possamos realmente atender a demanda do estado do Mato Grosso. Né, eu quero agradecer aqui em público, seu Getúlio, pela parceria que nós temos. Aqui nós realizamos um programa que o Senar desenvolve para mostrarmos à sociedade mato-grossense, aos estudantes de Mato Grosso, a importância do trabalho rural, a importância da produção agropecuária, do trabalho rural. Nós temos um programa Filhos no Campo, que é um programa que nós trazemos as crianças para dentro da fazenda, para que elas conheçam a atividade rural, na sua essência, e como que chega esse produto lá no mercado. E nós temos, assim, porque as crianças são muito espontâneas, nós temos testemunhos assim, muito importantes dessas crianças, porque elas realmente não têm noção, às vezes, daquilo que elas consomem lá no mercado, e elas, quando vêm na fazenda, elas percebem e dão importância a esse trabalho. E o seu Getúlio é um grande parceiro, né, que a gente vem realizando aqui desde o ano passado. Nós atendemos 1.500 crianças, estudantes. O ano passado, esse ano, já estamos com 2.500 crianças já fazendo esses trabalhos de dia de campo. E vamos até ao final do ano, nós estamos trabalhando nos municípios com maior população no estado, lógico, porque trazer essas pessoas da zona urbana para conhecer o trabalho rural. Isso é de muita importância, para que todos nós possamos realmente atender o seu Getúlio. E o seu Getúlio, só uma ressalva, ele é nosso garoto propaganda aqui da cadeia produtiva do leite. Né? Vocês devem ter visto já aí as propagandas a respeito das cadeias produtivas, e o seu Getúlio é nosso grande garoto propaganda aqui da cadeia produtiva, que é onde nós está apresentando todos os produtos que o Senar, todas as capacitações que o Senar desenvolve nessa cadeia tão importante, e que eu tenho certeza que nós estamos contribuindo aqui pelo desenvolvimento dessa cadeia. Então, parabéns, seu Getúlio, parabéns a todos. Em nome do nosso presidente Rui Prado,
Eu desejo a todos um bom dia de campo. Eu tenho certeza que está sendo profícuo esse dia de campo, com grandes palestras, com grandes ações aqui, nós possamos cada vez melhor desenvolver essa atividade. Eu vou passar a palavra para o Vladimir, ele vai fazer uma apresentação do nosso programa Leite Legal, que também é uma atividade que nós estamos desenvolvendo para alavancar, para ajudar a alavancar essa atividade tão importante no Estado. Bom, me reapresentando, eu sou Vladimir Neto, sou médico veterinário e faço parte de uma equipe do Senário, uma equipe de projetos técnicos que nós somos responsáveis pelos programas especiais no Estado. Hoje eu estou responsável pela cadeia do leite no Estado e esse é o nosso carro-chefe que nós queremos apresentar através de um vídeo institucional. No vídeo a gente consegue perceber os assuntos que são abordados no treinamento para o produtor e nós podemos ver de uma forma mais dinâmica como que nós vamos tratar a normativa IN 62 que regulamenta a qualidade do leite no país. Por gentileza. Tem uma musiquinha aí. Mas só para a gente contextualizar, o Brasil é o quinto maior produtor do mundo de leite, com aproximadamente 32 bilhões de litros ano. Esses dados são de 2011, do IBGE. Não sai a musiquinha, não? Nós temos essa crescente na produção de leite no país de 4,4% ao ano, e ela se mantém desde 2011 até esse ano. E o ranking dos estados na produção de leite. Hoje, oficialmente, o Mato Grosso ocupa a 9ª posição, mas nós sabemos que já ocupa o 8º lugar, de acordo com as variações climáticas, a nossa produção ficou superior à dos outros estados. O Programa Leite Legal é uma iniciativa do SEBRAE Nacional e do Senar Nacional associados para poder atender todos os produtores do país inteiro. Ele tem como foco orientar o produtor com base na IN 62. A IN 62 ela aditou a IN 51 e ela vem estipulando os padrões de CCS e CBT, que são os padrões na intenção de igualar o leite produzido no Brasil com o leite europeu de qualidade. Os passos que nós tratamos, o primeiro na qualificação dos produtores é voltado na higiene. Então nós trabalhamos com o produtor a questão da conscientização, da importância de uma ordenha higiênica, tratando qualidade de água, tratando higienização de teto. Nós trabalhamos uma conscientização do produtor rural. Falamos também a respeito da higienização dos equipamentos, mesmo com ordenha mecânica, e nós sabemos que não é a realidade de todos os produtores, nós temos um foco específico para isso e ajustamos de acordo com a necessidade da turma. Em questão de tratamento de mastite, nós mostramos para o produtor que a mastite é uma doença comum dentro da propriedade e nós vamos comentar mais à frente como que nós vamos trabalhar isso e detalhar. Falamos a respeito da utilização da ordenha mecânica também, da questão da transmissão da mastite. Orientamos a respeito de mastite clínica, como proceder, como tratar os animais, o descarte de animais com mastite recorrente, mastite crônica. Falamos sobre o tratamento de vacas secas, nós incentivamos os produtores a fazerem. A orientação de aquisição de animais novos para que sejam avaliados a questão de mastite. E tratamos o foco na refrigeração do leite. Tratamos a questão do tempo máximo para que o produtor possa refrigerar o leite após a ordenha. Tratamos a questão do transporte de uma forma mais intensa também, aliado às indústrias e cooperativas do Estado. A importância do tanque, os caminhões de tanque isotérmico para transportar o leite. E trabalhamos de uma forma conjunta com as indústrias. O quinto passo é a análise, como a nossa colega já falou agora há pouco. Nós explicamos sobre a rede brasileira de laboratórios e, de fato, o laboratório que atende o Mato Grosso é o de Goiânia, que nós temos contato com ele direto. Nós orientamos o produtor sobre a importância da avaliação do leite que eles produzem. O sexto passo é tratar a questão de resíduos de medicação no leite, uma questão que as indústrias têm encontrado com frequência e nós orientamos o produtor, tratamos esse assunto e desmistificamos essa questão de resíduo, ter ou não resíduo no leite produzido. É isso, pode voltar lá na palestra, por gentileza. Vamos lá. Falta o bicho andar. Aí. Bom, como eu disse agora há pouco,
o SEBRAE e o SENAR se associaram para executar esse programa em todo o território nacional, e a meta dele é para que 81 mil propriedades fossem atingidas em todo o país. Para o estado do Mato Grosso, nós ficamos com a meta de 1.500 propriedades para serem atendidas num período de 2 anos. E nós já estamos trabalhando para que isso aconteça. Para nós, então, coube 100 turmas de execução desse projeto. Qual que é o objetivo geral dele? É que nós possamos ter uma produção de leite de acordo com o padrão da IN62. E o público, quem que nós atendemos de uma forma prioritária? São pequenos e médios produtores, com foco na adequação por meio da capacitação. Segundo o diagnóstico da cadeia leiteira feita pelo IMEA no nosso estado, 83% dos produtores de leite nunca tiveram uma assistência técnica. Então, o programa entra suprindo essa lacuna e levando para o produtor uma assistência técnica que ele recebe de forma gratuita. Nós vamos conversar um pouco aqui quando a gente for falar da organização do próprio atendimento. Passou mais do que precisava. Como que vai funcionar o atendimento do SENAR dentro desse programa? Nós oferecemos para o produtor 16 horas de aula teórica. São 16 horas falando e explicando sobre N62 e sobre a forma de produzir o leite corretamente. Como ele consegue produzir um leite que atenda aos padrões da normativa. Depois disso, nós enviamos o nosso técnico, que é veterinário ou zootecnista, para a propriedade dele para acompanhá-lo durante 4 horas. A ideia é que ele possa fazer um checklist, que eu quero mostrar a vocês à frente, para que ele possa cobrir todas as lacunas da produção e não deixar nada para trás que possa ser o gargalo que comprometa a qualidade do leite desse produtor. Caso esse produtor não consiga ajustar a produção dele dentro do padrão da normativa, se o leite dele continuar com a baixa qualidade, o SENAR envia novamente o técnico para uma segunda visita, mantendo o mesmo padrão de avaliação de toda a cadeia produtiva dele, para tentar identificar e tratar de uma forma direta onde é o gargalo desse produtor. O que o nosso instrutor verifica na propriedade? Ele leva um formulário, num formato de checklist, e ele avalia 6 avaliações voltadas para a instalação, 5 questionamentos voltados para a qualidade de água, 17 para manejo de ordenha, 12 questões voltadas para a higiene e manutenção de equipamentos e utensílios, 13 avaliações voltadas para refrigeração e armazenamento do leite e 8 avaliações voltadas para o manejo sanitário. Por gentileza, abre o anexo para mim. Esse checklist tem um diferencial. Ele é enviado para o instrutor nosso, só que o material ele é diferente porque ele tem um DNA em cada página. Cada página do checklist ele usa uma caneta especial que registra e digitaliza tudo que ele orienta para o produtor. Então, olha ali como é que funciona. Cada uma das questões elas foram feitas com formato de checklist de auditoria mesmo de indústria. O instrutor tem a opção de marcar conforme, não conforme ou não se aplica. Nas questões que o instrutor encontra que não estão conformes com o que deveria ser feito para ter um leite de qualidade, ele marca lá em não conforme, a caneta registra essa informação, e aí no final, abaixa fazendo favor a barra lá, por gentileza. As questões são distribuídas em 2 páginas, e na terceira ele tem um formulário, que ele vai fazer um receituário, uma prescrição de como corrigir aquele problema. E o instrutor destaca e entrega aquilo para o produtor. Como que nós, SENAR e a indústria, nossa parceira, consegue ter o controle disso? Porque a caneta registra tudo e digitaliza a informação. Então, volta por gentileza na palestra, que a gente consegue caminhar. Eu quero apresentar para vocês essa canetinha que é o nosso diferencial. Ela funciona como um pendrive, como um scanner e um microcomputador, porque ela armazena toda a informação. Então, o instrutor vai lá a campo, faz essas informações, coleta as informações através da visita, e quando ele volta para a cidade, ele descarrega num sistema, num software que foi criado pelo SENAR Central, para a gente gerenciar essas informações. Então, ao mesmo tempo, nós temos um diagnóstico da cadeia no estado, nós temos o que o nosso técnico orientou para o produtor no campo, e nós conseguimos ter essa parceria com a indústria para poder informar para eles também qual o principal gargalo, a maior dificuldade daquele produtor. Mesmo porque, quando a indústria recebe o leite, ele já consegue identificar quais as linhas que têm maior comprometimento de qualidade, e aí, com isso, nós trabalhamos de uma forma conjunta para ajudar ao mesmo tempo o produtor e, ao mesmo tempo, a indústria. Qual que é o foco todo do programa? Nós usamos 2 indicadores para avaliar se o trabalho tem sido efetivo ou não. Nós usamos a CCS e CBT. CCS, controle de células somáticas, CBT, controle bacteriano total. Qual que é a ideia disso? Quando o laticínio indica para nós um grupo que vai participar desse programa, eles informam para a gente a análise daquelas propriedades de 3 meses anteriores ao treinamento, para os 2 indicadores. Nós fazemos o treinamento, e aqui no exemplo seria no mês de junho, e depois nós continuamos monitorando a propriedade 3 meses depois.
A ideia é que os indicadores da propriedade façam esse gráfico que nós construímos, que haja um declínio dos indicadores. E com isso, para nós entendemos que o tratamento, que a capacitação foi de fato efetiva e que o produtor implementou as novas técnicas na propriedade. Como que funciona essas turmas do Senar? Cada turma desse programa, ela recebe 15 propriedades rurais e cada propriedade pode enviar para a aula teórica 2 representantes. Então, nós teremos 16 horas de aula teórica com até 30 produtores numa mesma sala. Mas a visita é individualizada. É o técnico e o produtor na fazenda dele. Não é o grupo inteiro que vai visitar. Então, isso é um grande diferencial. Para isso, nesse momento, o técnico faz a consultoria e ele fica 4 horas à disposição do produtor. Ele leva essas 2 folhas de questionário, ele consegue preencher, verificar tudo, mas ele está lá, o Senar pagando para ele ficar à disposição do produtor rural durante 4 horas e avaliar tudo que tiver correlação com a produção de leite daquela propriedade. Isso é um grande diferencial, isso é um marco no Senar, na instituição, porque isso é um embrião de assistência técnica para os programas da instituição e tem sido muito bem recebido pelo produtor pequeno e médio que não tem condições de pagar um veterinário, um zootecnista para fazer essa assistência. Como que funciona o atendimento para essa turma? De acordo com a realidade dos produtores, e a gente sabe isso no dia a dia da instituição Senar, na capacitação, os produtores de leite têm dificuldade de fazer um curso que é o dia inteiro. A gente chama eles para fazer uma capacitação de 40 horas, que vai gastar a semana inteira, e eles têm uma certa resistência a respeito disso, pela questão da rotina da fazenda. Então, o que nós fizemos? Nós flexibilizamos o atendimento. Somente na parte da tarde tem aula teórica, e começa na segunda-feira. Então, nosso instrutor dá aula teórica de segunda a quinta-feira, e na terça-feira de manhã ele começa a fazer as visitas. Então, ao longo de 2 semanas, nós conseguimos fazer todas as visitas nas 15 propriedades e dar aula teórica para todo mundo. Mais um diferencial do programa. Isso aqui foi feito depois de um piloto no nosso estado. A nossa realidade do Mato Grosso é assim. Os outros estados disponibilizam de uma forma diferente, mas é o melhor para nós. Só que, mesmo assim, se tem um grupo de 15 produtores que preferem ter aula o dia inteiro, o Senar está pronto para ajustar e atendê-los da forma que eles precisarem. É um programa assim, que nós levamos para o produtor, flexibilizando para ele dentro do que ele precisa. Nós estamos para atendê-los dentro do que eles precisam e conseguir melhorar a qualidade da produção. Vamos para o próximo. O que nós fizemos de diferencial ainda também para o programa? Cada instrutor do Senar recebe uma mochila que tem um kit de materiais permanentes. O que nós mandamos para a fazenda? Mandamos o zootecnista com um termômetro, com um lactodensímetro, que é para ensinar sobre fraude de água no leite, para ajudar nessas questões e mostrar que é muito fácil de pegar esse tipo de fraude. Então, nós mandamos com termômetro, com lactodensímetro, mandamos com 2 canecas de imersão de teto. Cada turma nós mandamos glicerol, biocide, para o cara poder aprender a fazer a solução de glicerina e biocide, para ele mesmo aprender a fazer a solução de pré e pós-dipping. Todo mundo sabe que vende, comercializa, mas se o produtor é simples, não tem condições de comprar, nós o ensinamos a fazer a solução por conta dele. Nós enviamos dentro desse kit cloro para explicar a respeito da cloração da água na propriedade. Nós mandamos para eles um rolo de papel toalha para mostrar que é simples. Nossos instrutores fazem muita conta com o grupo para mostrar que usar papel toalha não vai encarecer. Mas nós mostramos para eles que eles ganham quando ele começa a tratar mastite e controlar ela dentro da propriedade. E aí entra a parte mais interessante do programa. Quando nós visitamos a propriedade, o produtor fala assim, na minha fazenda não tem mastite. Aí nós colocamos no kit uma caneca de fundo escuro. O instrutor vai para lá na hora da ordenha e faz o teste. Viu? Não tinha, te falei. Aí nós colocamos uma raquete de CMT e 2 frasquinhos de reagente. Aí vai lá e faz, descobre que tem. Aí o cara leva um susto, o produtor assusta com aquilo, fala, poxa, e aí? Aí volta para a sala de aula e o instrutor começa a fazer conta com ele e mostrar que se ele fizer coisas simples, ele consegue reduzir o número de incidentes de mastite na propriedade e com isso ganha no aumento da produção para ele. Então nós trabalhamos com essas 2 visões. Nós queremos sim, e a missão do Senar é atender o produtor e ao mesmo tempo nós geramos um produto melhor para a indústria, que nós conseguimos aumentar o rendimento. E aí, o que nós disponibilizamos para as indústrias, para ajudar na divulgação? Embora o Senar invista no marketing, na mídia do programa, nós criamos essas artes que nós disponibilizamos como um selo de qualidade para o laticínio e para a cooperativa parceira. Na visita que nós fazemos aos diretores da indústria, nós disponibilizamos essa arte, que é como se fosse, de fato, a ideia de um selo de qualidade do Senar para aquela indústria, para aquele produtor. Essa é a ideia que nós estamos tentando trabalhar e gerar a expectativa no produtor de ser atendido pelo programa. Essa é a ideia.
Vambora, troca aí, bicho. Falar de pagamento. As 16 horas de teoria de uma turma e 60 horas de consultoria geram, em média, o custo para o Senar de R$ 7.900, em média. Isso é bom destacar para os nossos acadêmicos aqui de zootecnia, de medicina veterinária, que são um importante nicho para vocês ficarem atentos para trabalhar como prestadores de serviço do Senar. Os técnicos trabalham para nós e recebem essa média. Então, é importante entender que existe um investimento alto da instituição para apoiar a cadeia produtiva do leite, para desenvolvê-la, e nós estamos com isso... Isso, importante destacar isso aí. Esse investimento todo para o atendimento do produtor, e detalhe, para o produtor é gratuito. Ele não paga para receber o técnico do Senar, ele não paga para receber esse benefício, ele não paga para participar do programa. O dinheiro já é dele, o Senar é mantido com o dinheiro dele, com o imposto recolhido por toda a produção agropecuária do Estado. Nós estamos apenas devolvendo o investimento do produtor em qualificação de qualidade, com técnicos qualificados de fato. Então é isso para a gente ter a ideia. E aí entra na questão da contrapartida. Essa semana agora nós visitamos mais 3 laticínios na região de Juína. Nós fechamos parceria em Juara com o Multibom, fechamos parceria em Castanheira, já divulgamos na mídia. Então, assim, nós estamos correndo todo o estado, convidando, e a Proleite, que está ali representada pelo senhor Augusto Zanata, é a nossa parceira nessa questão da prospecção dos novos laticínios e cooperativas. Então, nós temos, sim, o interesse de sermos parceiros de todos os laticínios e cooperativas que tenham o perfil para participar desse programa, para que nós possamos pulverizá-lo dentro do estado e atender todos os produtores. Então, o que a gente pede para o parceiro, indústria, cooperativa ou laticínio? Nós precisamos que ele nos forneça os indicadores de CCS e CBT, logo o perfil de uma indústria que participe conosco tem que ter inspeção federal, ou se ela se disponibilizar para fazer análise do leite e nos informar. E a questão da logística, para que nós possamos levar o instrutor. Existe essa parceria entre Senar, sindicato e o laticínio que cedia o programa. O Senar paga deslocamento do instrutor do município dele até a cidade onde vai acontecer o treinamento. O sindicato leva o instrutor da cidade até o campo, onde ele vai fazer a capacitação, onde vai ser a aula teórica, e o laticínio leva o instrutor em cada uma das propriedades, mesmo porque a propriedade é fornecedora dele, ele que conhece a linha, ele que montou a turma, ele que nos informou quem faria esse curso. E o sindicato entra com um papel de apoiar na mobilização, no cadastro das pessoas, dos participantes, porque cada um dos produtores que participam desse programa recebe um certificado do Senar, que é conhecimento de todos, é uma instituição que forma, que ela tem capacidade de know-how para dar certificados de profissionalização, profissionalizantes para o produtor. Então, o sindicato entra como apoio nessa questão e no apoio de logística, caso aconteça imprevistos dentro do transporte. E é isso, nosso programa, esse é o carro-chefe do Senar voltado para o leite, para o atendimento, um programa diferenciado mesmo, excelente e que leva uma informação prioritária para o produtor, que é a capacitação. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Muito obrigado, Wander. Muito obrigado ao Senar. O Grupo 5 Estrelas agradece. Eu convido para abordar sobre manejo de pastagem João Costa, engenheiro agrônomo da Dow AgroScience. Receba os aplausos de todos. Seja bem-vindo para a sua apresentação. Obrigado, Júnior. Bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que é com o maior prazer que a Dow topou esse convite, aceitou, vai ser sempre parceira, sempre vai apoiar essas iniciativas de trazer mais conhecimento, informação para o campo, para quem está no campo, para vocês que são estudantes, mas com certeza que quem que tem pai e mãe que é da fazenda, que é do sítio? Bastante gente, né? Então, beleza. Eu vou falar para vocês sobre manejo de pastagens, recuperação e reforma. A Dow é uma empresa americana, ela está no Brasil já tem quase 60 anos e ela trabalha com defensivos para pastagem, herbicidas, né, sementes de pastagem e outros para a linha de agricultura também. Bom, tem algumas informações. Para a gente falar sobre pastagem, eu queria perguntar para vocês aqui, se o pai tem propriedade ou vocês mesmos têm propriedade, quem é produtor de leite, que fez reforma de pastagem ou que participou de reforma de pastagem nos últimos 2 anos. Então, acho que é um assunto bem oportuno, né? Todo mundo está passando por essa situação, tem que investir, separar dinheiro para fazer investimento em reforma de pastagem. Algumas informações que a gente tem do mercado
que na safra 2013-2014, as informações levantadas que a área de pastagem no Brasil de aproximadamente 170 milhões de hectares. A taxa de reforma nessa safra 13-14 foi da ordem de 6%. Então, a gente fala assim, 6% em 170 milhões de hectares, é mais ou menos 10 milhões de hectares sendo reformados nessa safra 13-14. São informações do Negócio e Mercado, com a publicação da área, mais o Rally da Pecuária. E esses 6% que é a taxa de reforma, 50% é abastecido por semente de baixa qualidade, semente que não entra no mercado formal, que não passa pelos critérios de qualidade do Ministério da Agricultura, pelas avaliações e certificados. Próximo. A DAO sempre encomenda pesquisas de mercado. Tem uma pesquisa que chama Market Share, que é a distribuição das espécies de semente dentro da área de pastagem do Brasil. E dentro dessa pesquisa a gente descobriu que 45% da área de pastagem no Brasil é de braquiária brisanta. Ou seja, dos 170 milhões de hectares, mais ou menos 80 milhões de hectares é de braquiária brisanta. Então, falando assim sobre a importância da diversificação, né, das espécies de capim na fazenda, né? Tem fazenda, por exemplo, o Tiago, que está aqui, que é de Aripuanã, o seu Zé Daniel, que é lá de Novo Mundo, sofreu muito com a morte súbita do braquiarão. Tem fazenda que tinha quase que a totalidade dos pastos das áreas de pastagem eram de braquiária brisanta, e sofreu muito. Então, a gente sempre atentar para a importância da diversificação, sair um pouco do monocultivo, né? Próximo. O que seriam as causas da degradação das pastagens, né? São forrageiras não adaptadas, a gente conhecer a propriedade, as condições de solo, de fertilidade, de profundidade, textura, até mesmo encharcamento, né? Assim, quanto à fertilidade, você tem espécies de capim que são mais exigentes, né, em relação à fertilidade, e às vezes você acaba colocando elas numa situação de desafio, né? Quem conhece o andropólogo aqui vai bem, geralmente em área de cascalho, né? E às vezes você quer colocar Mombaça ou Tanzânia lá, às vezes não encaixa. Então, está sempre adequando a forrageira ao tipo de solo. Encharcamento. Qual que é uma espécie que vai bem em solo encharcado, inundado? O medícola, né? Isso. Então, tá bom. Conhecer a situação do clima na fazenda, né? Em relação às chuvas e temperatura, para poder tá usando as forrageiras mais adequadas, topografia. E também manejo inadequado, como altura de entrada, de saída, superpastejo e a não reposição dos nutrientes, que a gente está retirando, né? Os animais estão engordando, a gente está produzindo carne, leite na fazenda, a gente está consumindo com aquela base, aquela carga de nutrientes que tem no solo. Então, a gente precisa estar sempre fazendo análise de solo e estar podendo fazer a reposição com a adubação, né? A degradação das pastagens. A gente precisa fazer, quando a gente fala em degradação, a gente precisa fazer uma análise da situação, né? Uma maneira mais usual, mais fácil da gente fazer essa análise é pelo stand. Stand é a distribuição das plantas na área. Se a gente tem uma situação de baixo stand de plantas distribuídas na área, a gente parte para uma ação de reforma. Se a gente tem uma situação de bom stand ou um stand aceitável de plantas na área, a gente parte para uma ação de recuperação. Mas tá, João, o que seria uma situação de baixo stand que pede reforma? Seriam, sim, áreas de solo exposto com em torno mais de 2 metros quadrados, né, de solo exposto. Onde, quando você percebe, aqui todo mundo, tem bastante gente que é da área, quase todo mundo é da área, zootecnista, a gente sabe quando que a planta vai conseguir recuperar e de novo ocupar aqueles espaços vazios, né? E quando não consegue, quando está muito espaçado. E situações de reforma, de recuperação, é quando a gente tem desde 2 até 5 toceiras de metro quadrado, por exemplo, para o braquiarão, né? Em relação à recuperação, qual que é a maior vantagem da recuperação de pastagem? É quando não há necessidade de eliminação da gramínea existente, certo? E as ações que estão envolvidas no processo de recuperação de pastagem. Controle de plantas invasoras, melhoria da fertilidade do solo, vedação do pasto e manejo adequado. Não necessariamente as 4. Você vai fazer análise na fazenda e você pode ver assim, situações, lá na fazenda do meu pai tem um pasto que é limpinho, não tem nada de planta invasora, mas ele é sempre amarrado, parece que nunca levanta, né? Sempre baixo e tal. Às vezes você precisa fazer análise de solo, interpretar ela e às vezes é uma correção de fertilidade, que vai resolver o seu problema. Vedação do pasto e adequar o manejo, né? Ou pode ser o contrário,
pode ser uma área muito fértil, sem problema de fertilidade, mas que é suja, né, com plantas daninhas. O capim está competindo. Próximo. Numa situação dessa, o que fazer, né? Você tem que fazer a análise da área. Vocês podem ver que o stand de capim é bom, certo? Tem planta invasora, mas não é crítico. Próximo. Aí, a mesma área recuperada, com herbicida, adubação e vedação. Se quiser voltar, pode voltar. Aí, a mesma área, pode. Próximo de novo. É de antes e depois. Situação de recuperação. Próximo. E essa área aqui, bastante infestação de planta daninha, né? Foi feita a aplicação aérea com herbicida e vedação. Não precisou, através da análise de solo, não precisou ser feita adubação. Próximo. Quando a gente viu a parte de recuperação, as vantagens, né, as maneiras de fazer recuperação de pastagem, a gente vamos ver a outra situação. Quando pela análise do pasto, a gente viu que tinha um baixo stand, que determinava a gente partir para a reforma mesmo, né? Então, próximo. Para começar, a gente tem que ser feita a amostragem de solo para fazer a análise, né? Então, assim, ela tem que ser feita de maneira caracterizar as áreas mais homogêneas. Se você tem uma baixada na fazenda, que é toda mesmo padrão, aquilo determina a mesma qualidade de solo. Se na encosta você percebe que o solo é de uma cor diferente, o capim se comporta de uma maneira diferente, provavelmente é um solo de que vai ter nutrientes, teores de nutrientes diferentes da baixada. Então, você dividir eles em situações que sejam homogêneas, né? E sempre quando fazer a coleta de solo, evitar as áreas de lazer, praça de alimentação, áreas de malhadouro, árvores, cercas, cupinzeiros, tudo que pode contaminar a análise, né? Acontece muito de fazer a coleta na fazenda, a gente faz, por exemplo, 10 subamostras para juntar numa amostra maior e mandar aquela para o laboratório, né? Daquela misturar para o laboratório. E às vezes acontece de usar um balde que tinha sabão em pó, pode ter qualquer coisa, né? Sal branco, isso vai contaminar a amostra, pode causar um erro depois, né? Próximo. Dentro do passo a passo para a reforma, não necessariamente pode ser todos esses, né? Mas, por exemplo, dependendo da análise de solo, talvez a gente tenha necessidade de fazer calagem, talvez não tenha, mas assim, seria fazer a calagem no final da época das chuvas, né? Tipo entre março e abril, fazer o preparo do solo lá no início das chuvas, entre agosto e outubro, plantio e adubação em outubro, novembro, quando a gente já estiver livre dos riscos de estiagem, né, dos riscos climáticos, né? Com 60 dias de nascido, a gente pode fazer um controle de invasoras com herbicida para facilitar a formação completa do pasto. Um pastejo leve em fevereiro e março, né? Por que faz esse... Vocês têm costume de ver isso, quando na formação a gente faz um pastejo leve com 60 dias, 70 dias? Pastejo leve a gente fala quando eu coloco um lote de gado leve, que não vai ter força suficiente para arrancar a planta, né? Porque é uma planta novinha ainda. Mas qual que é a intenção de fazer isso? A gente vai estar consumindo alguns tecidos de crescimento aéreos, né, superiores, para forçar a planta soltar mais ramos, produzir um volume maior de raiz, né? Isso é uma tecnologia que é simples, mas é muito interessante e ajuda bastante na formação do pasto. E a utilização da pastagem lá no final das águas, em março e abril, né? Próximo. Né? Essa é uma foto em Araputanga. Quem conhece Araputanga? É uma região de terra muito boa, né? Essa é uma foto num cliente nosso, certo? Partiu para uma situação de reforma, a área bem preparada, foi feito levantamento de curva de nível. Próximo. Essa é a mesma área já com pasto formado. Aqui tem em torno de 60 dias depois de nascido. Até a espécie de capim é Convert, que é um híbrido de braquiária da companhia, da Dow, que o cliente comprou com a gente. Próximo. Então, entre as opções de reforma ou recuperação, a gente pode dividir elas, mais um. Isso. Dividir ela em 2 quadros, né? O que seriam as características da reforma, né? O que é um impedimento, o que é são 4 meses de indisponibilidade de pasto que você tem que esperar até o pasto formar, maior custo por hectare, maior risco, maior investimento em maquinário.
E qual que é o aumento do benefício em relação ao custo para a recuperação de pastagem? Que é possível, tem muita área que está sendo reformada, que não precisa ser reformada, né? Menor custo por hectare, solução mais rápida para o pecuarista, antecipação do uso da área, né? Rápido, em torno de 60 dias, 30, 60 dias, o tempo que você vai deixar vedado. Menor risco que a reforma, menor investimento em maquinário. Mas requer a recuperação, para ser bem sucedida, ela requer alguns cuidados, que é o conhecimento técnico e a prestação de serviço. Diagnóstico, levantamento, recomendação e equipamentos para ser feito, né? As empresas que são distribuidores das linhas de herbicida, de semente da Dals, são todo ano a gente tem treinamento para eles, né? Para eles estarem aptos a estar acompanhando e fazendo esse acompanhamento para os clientes, né? Em relação a diagnóstico, levantamento, posicionamento de produto, tanto de herbicida como de semente, recomendação de adubação e até mesmo o empréstimo de equipamentos. Pronto. Quando a gente fala em capim, né, a gente fala, até a Mariana comentou, nos 4 principais pilares da atividade da pecuária, que é sanidade, a gente sempre parte para os vermífugos, para as vacinas, né, a parte de sanidade, pilar da sanidade, genética, a Mariana falou para a gente bastante sobre genética, manejo, a Mariana também falou, e tem o 4º pilar último, que é da nutrição. São as 4 pilares básicos que a gente pode trabalhar dentro da atividade pecuária para aumentar melhores os índices, né, de sucesso. Dentro da nutrição, a gente podia falar assim, tanto de sal mineral, de proteinado, produto energético, ração, que para tal categoria, para tal fim, né, para lote de animais e tal. Mas dentro só do pilar da nutrição, que a gente falou já que eu comentei em sal mineral e ração mineral, onde que é o ponto que é mais econômico? É mais capim a pasto, né? Então às vezes a gente tem uma coisa bem na frente da gente, na mão, que a gente pode mexer, trabalhar ela, que é a maneira mais econômica da gente produzir alimento para o animal, né? O que uma forragem tem que ter? Tem que ter qualidade e quantidade, para a gente ter maior desempenho animal, tanto de ganho médio diário de peso, ou de produção de litro de leite por dia, por animal, né, ou por hectare. Próximo. Dentro desse desenho esquemático de uma planta, de uma forrageira, né, para a gente, eu sei que todos já conhecem um pé de capim aqui, mas vamos aproveitar ela da melhor forma possível, né? Ela é dividida em folha, talo e raiz, certo? E ela tem tecidos de crescimento, que se chamam gemas, né? Então, tem a gema apical, que é no final do talo e início das folhas, que é responsável por produzir novas folhas na planta, e tem as gemas basais, que são responsáveis por produzir novos talos na planta. São 2 gemas. E os tecidos de reserva, que são a raiz e o início do caule, né? Quando a gente fala assim numa planta, por exemplo, esse desenho esquemático da planta, ela tem 70% de folha e 30% de talo na parte aérea, né? Às vezes, vocês já viram essa relação folha-talo, que você comentado, acho que bastante em zootecnia, né? É comentado isso, né? Aí pergunta, mas por que isso é bom? A planta tem 70% de folha e 30% de talo. Porque quando o animal vai ingerir o alimento, consequentemente, ele vai acabar ingerindo mais folha do que talo, né? A gente sabe que a maior concentração de nutrientes estão nas folhas, né? Principalmente os nutrientes solúveis, aqueles que estão mais fáceis de serem aproveitados. E o talo é fibroso, né? Tem muita fibra, aquilo demora a digestão, o processo digestivo do animal, né? Quando o animal come um alimento muito fibroso, ele fica muito tempo ruminando. Quem que tem parente aqui que trata vaca de leite com cana? Tem? Verde ou ensilado? Verde, né? Ele usa uma coisa junto, não usa no coxo? O que é? Ureia. Na verdade, o pessoal da zootecnia sabe, a ureia, a gente está ajudando os micro-organismos, né, do rumen para estar digerindo aquele material, porque ele é tão fibroso, a cana é tão fibrosa, que o animal não está nem preparado sozinho para digerir aquilo, assim, né? Então a gente coloca ureia junto para estar ajudando. Então, o que a gente quer de uma planta, de uma forrageira? Que ela tenha bastante folha, né, para o animal consumir, quanto mais folha, melhor, né, para fazer uma digestão melhor. Então a gente tem o manejo dela para a gente aproveitar essas características morfológicas dela. Pode ser o próximo.
qual que é a altura de corte ideal, né? A altura que não faça que o animal vá consumir a gema apical, que é a gema responsável por produzir novas folhas. Então, se você preservar, na altura de corte, você preservar a gema apical da planta, ela vai ter uma resposta rápida de rebrota, um comportamento de rebrota rápido, né? Aí a gente pode ver que varia de espécie para espécie. A gente tem a tabela, já tem estudo para isso, para a altura de saída, de retirar os animais do lote, retirar os animais do pasto, para poder estar preservando as gemas apicais. Certo? Próximo. Então a gente pode ver que a rebrota sempre é vigorosa e rápida, porque você preservou as gemas apicais. Aí quando a gente... Como você sabe que as folhas são responsáveis para a fotossíntese, né? Usam a luz para transformar os nutrientes e água em energia, para estar produzindo todo o processo de metabolismo da planta. Como a gente colheu as folhas, a planta vai acabar consumindo parte da energia dela na raiz, né, para estar emitindo as novas folhas, né? Então, se a gente faz sempre um corte severo, baixo, a planta tem sempre que usar bastante energia, ela vai acabando perdendo assim, volume de raiz eficiente. E assim um dos casos da degradação de pastagem também. Próximo. E a planta necessita de um período de repouso para poder recuperar a parte aérea, todas as folhas, né, e de novo reservar energia na raiz, para depois você entrar com pastejo. Próximo. Né. Dependendo da espécie, né, da cultivar, da época do ano, tipo de solo, cada fazenda é um caso, mas na média, entre 30 e 35 dias, a planta já vai estar novamente pronta para ser pastejada. Né. Próximo. Quando a gente famoso pasto rapado, né, a gente conhece muito, né, o que aconteceu? A pressão de pastejo foi tão grande que acabou consumindo todas as gemas apicais da planta e a planta sobrou só a reserva e a gema basal, para ela estar rebrotando. Né. Próximo. Aí. Aqui é quase um campo de futebol, né? Mas a gente... É lógico que ninguém chega numa situação dessa de propósito, né? Ah, quero meu pasto rapado, né? Mas são circunstâncias. Às vezes a gente estava contando com arrendamento, não aconteceu, o boi está ruim de preço, a gente segurou eles na fazenda um pouco e acabou rapando o pasto. Próximo. Então, quando a gente faz essa pressão de pastejo muito forte, que acaba consumindo as gemas apicais, a planta reinicia sua rebrota pelas gemas basais. Próximo. E os talos principais morrem, né? E a gema apical é recomposta de forma lenta, consumindo muita energia. Isso é uma das causas da degradação de pastagem. Né? Próximo. Aí a planta só volta a ter um volume satisfatório de folhas em torno de 90 a 120 dias depois do corte. Né? Todo esse processo lento. Próximo. Como manejo alturas de entrada, de saída, né? A gente tem vários exemplos. Né? Essas alturas podem variar um pouquinho. Essa é uma média. Né? Por exemplo, para o braquiarão, o marandu, a altura de entrada é entre 50 centímetros, saída com 25 e período de descanso de 35. Existem situações que a gente tem visto cada vez mais, a altura, levar o capim bem mais baixo, né? Até 20, 15 centímetros. Mas aí é condicionado com adubação, ou às vezes até áreas irrigadas. Né? Essa é uma média para nós, né, no Brasil. Né? A gente pode ver que os pânicos são manejados um pouco mais altos, né, entre 70 para entrar e 35 para sair. Próximo. E aí outras espécies também. Próximo. Gente, a mensagem que eu queria dar para vocês é a importância de explorar o assunto de manejo, de melhorar isso na fazenda. Capim é a forma mais econômica da gente fornecer alimento para os animais, né? E o assunto é mais amplo, tem bastante informação que eu posso voltar o dia inteiro aqui com vocês para poder dividir também. Tá bom? Em nome do Grupo 5 Estrelas, em nome da Fazenda Olho d'Água, queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para vir aqui.